Muito boa tarde, mais a todas do que a todos, perante esta maioria esmagadora de mais de 4/5, já daria para rever a Constituição a título extraordinário, mais de 80%, mas agradeço muito a vossa presença, é um grande gosto aqui regressar uma vez mais a esta grande terra, que é o Algarve, aliás que já representei politicamente há uns tempos, não vou falar sobre isso, e também, sobretudo, regressar a esta casa, o Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, que também já visitei por diversas vezes, agradecer a presença do seu diretor científico, o professor Rui Loureiro, e é uma casa que realmente tem prestado aqui um grande serviço ao direito. Como sabem, é a única instituição que a sul do Tejo confere o grau de licenciado em Direito. E, portanto, o Sr. Professor agora pode não imaginar, mas verificar a importância e a responsabilidade que o ISMAT tem e que tem, aliás, cumprido no ensino e na investigação do direito. E eu tenho acompanhado a evolução e, de facto, saúdo a circunstância de, por aquilo que sei, as coisas têm vindo a melhorar substancialmente com a multiplicação de alunos e a procura deste curso, o que é um sinal, evidentemente, de que o curso tem qualidade e de que o curso é necessário, porque faz-me a impressão que quase metade do território de Portugal só tenha um único curso de Direito. Claro que o ISMAT agradece que seja o único que não tenha concorrência, mas, de facto, isso mostra a importância da sua instituição também neste aspecto e, portanto, também quero homenageá-lo e, uma vez mais, também agradecer o simpático acolhimento de aqui voltar. Também gostaria de agradecer à doutora Carla Silva Cunha a sua presença, a sua simpatia, o convite. Tem sido aqui uma intrépida líder da delegação de Portimão de Ordens de Advogados, com um conjunto de iniciativas que têm vindo a ser realizadas e, portanto, só poderia aceitar o convite que me dirigiu para vir aqui de novo. Tinha vindo cá, julgo que em junho do ano passado, falar sobre o RGPD, o famoso RGPD. Agora proporcionou-se uma aventura, nem imaginam as proporções que ela vai ter, que é eu vir aqui falar sobre os direitos humanos das mulheres. É realmente uma grande aventura, mas é uma aventura que eu aceito ter, mas agora pode imaginar os riscos que ela realmente envolve. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, como sabem, aliás, um dia fixado pelas Nações Unidas há uns tempos, em 1975, foi assim que as Nações Unidas se apoderaram de uma data, aliás, que não é uma data, aliás, inventada pelas Nações Unidas, é uma data que, curiosamente, tem uma raiz na Revolução Bolchevique da Rússia, não sei se sabiam. O dia 8 de março, portanto, no calendário da Rússia, que é um calendário diferente do nosso, é o calendário juliano, é em fevereiro. Mas houve uma manifestação e uma revolta em que as mulheres fizeram vingar os seus direitos e, portanto, ficou sempre associada a proteção das mulheres também a esse lado de uma luta ideológica contra a discriminação. É verdade que essa não é a única raiz dos direitos das mulheres e, portanto, há outra raiz muito importante que está relacionada com duas questões paralelas, que também se começaram a surgir no fim do século XIX. Por um lado, a questão dos direitos das mulheres em matéria do trabalho, porque por junto com a questão social e todas as dificuldades que começaram a emergir de um capitalismo que era selvagem e que, portanto, não protegia a parte mais fraca, que eram os trabalhadores, nos quais também se incluíam as mulheres. E depois outra questão paralela a esta, que também nessa altura surge, porque a democracia começa a implantar-se, é a questão da participação política das mulheres, chamado sufragismo, que é uma luta no sentido das mulheres poderem ter direitos políticos de participação, de exercício de cargos e de acesso ao poder. E já agora, agradecendo a presença e desejando a todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher, gostava, como somos advogados, de invocar aqui a memória e o exemplo da nossa primeira advogada em Portugal, que foi a doutora Regina Quintanilha, com o apelido do marido Sousa Vasconcelos. Foi a primeira advogada em Portugal e foi a primeira licenciada em Direito em Portugal. Entrou para a Faculdade da Universidade de Coimbra em 1910. Nasceu em 9 de maio de 1883, nasceu em Bragança e viria a falecer em 19 de março de 1967. E, de facto, é um nome que fica realmente na história de ter sido a primeira advogada
E é curioso, quando ela entrou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, ou foi necessário ter uma deliberação especial para saber se ela podia ser aluna, pelo facto de ser mulher. Mas vá lá que a decisão foi positiva, podia ter sido negativa. Apesar de tudo, as coisas não correram assim tão mal. Mas, de facto, é um exemplo que nós podemos invocar neste dia. Aliás, há vários estudos também sobre o seu papel e, de facto, foi importante que tivesse sido a pioneira, em muitos aspectos, neste caso, no exercício da advocacia. Enfim, e sabemos que durante muitos anos um conjunto de cargos políticos e de cargos públicos, cargos forenses, não eram atribuídos às mulheres, ou em relação aos quais as mulheres estavam arredadas de o fazer. Mas eu já falei um pouco sobre isso. Mas, portanto, faço aqui também esta invocação da doutora Regina Quintanilha como nossa colega antepassada e, portanto, também penso que neste dia faz sentido invocar. Falar de direitos humanos das mulheres também implica ainda uma questão prévia de ordem terminológica, que não é assim muito relevante, mas julgo que tem interesse referi-la. Sabem que os chamados direitos humanos ou direitos fundamentais, ou direitos humanos na vertente primeiro das Constituições, só no século XX é que os direitos fundamentais se transfeririam para a órbita internacional. Eles têm uma origem muito específica, quer na Revolução Americana, quer na Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, na tradição francesa, que ocorreu em 14 de julho de 1789, o grande documento que surgiu dessa Revolução, julgo que um mês e meio depois, foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, do droit de l'homme et du citoyen. Foi realmente uma carta muito importante, uma declaração muito importante, marcaria uma viragem da humanidade no sentido do liberalismo e do reconhecimento dos direitos. Claro que já havia no Reino Unido, desde o século XIII, a Magna Carta e depois vários textos no século XVII, mas a Revolução Francesa marcou aqui uma viragem de uma forma sistemática para o reconhecimento de um conjunto de direitos. Já tinha havido, aliás, nos Estados Unidos uma declaração parecida, não tão completa, a Declaração de Direitos da Virgínia, na altura da Revolução Americana, em 1776, mas, de facto, a Declaração Francesa é, de vários títulos, uma declaração exemplar. Mas, e por isso mesmo, na expressão francesa, aliás, essa é a expressão que se mantém, são os direitos do homem, do lado de l'homme. Mas hoje nós evitamos essa expressão de direitos do homem porque não é disso que se trata, do homem enquanto sexo masculino, mas do homem enquanto ser humano que tem homens e tem mulheres. E, portanto, ultimamente tem havido uma preocupação de fazer uma mudança no uso terminológico e não dizer mais direitos do homem, embora na tradição portuguesa às vezes isso aconteça por causa da influência francesa, porque na terminologia francesa hoje ainda prevalecem os direitos do homem, enquanto que, por exemplo, na terminologia inglesa, human rights não tem esse problema, porque não se refere à distinção entre homem e mulher. Mas mesmo a palavra direitos humanos, para aqueles que são mais fundamentalistas, mesmo essa suscita alguma crítica, porque o humano quer dizer que vem de homem, continuamos com o mesmo problema, embora mais suave, mas continuamos com o mesmo problema, e, portanto, há quem queira pura e simplesmente deixar de usar a expressão direitos humanos e usar indistintamente a expressão direitos fundamentais, quer sejam referidos às Constituições, quer sejam referidos ao nível de direito internacional. Enfim, julgo que é importante fazer este esclarecimento, também não me parece que vale a pena estar aqui a perder muito tempo e a discutir à exaustão uma questão meramente terminológica, mas esta questão não deixa de ser importante, até porque tem referências no direito português importantes, porque a Assembleia da República aprovou uma recomendação há uns tempos sugerindo a utilização de terminologia que não fosse de tom sexista. E há um conjunto de expressões que devem ser evitadas e devem ser substituídas precisamente para dar a ideia de que as normas, os direitos e os deveres se destinam às mulheres e aos homens e não utilizar o substantivo masculino para se referir a ambos os géneros. Nas palavras tem uma declinação para homem e para mulher, ou para o sexo masculino e para o sexo feminino. Aliás, essa recomendação também existe no âmbito da União Europeia. Há um guião para a redação dos textos europeus
em que se também apela à não utilização de palavras de natureza sexista e muitas vezes substituindo os substantivos que fazem a declinação de género por palavras em que, na terceira pessoa, portanto o impessoal, no sentido disso ser mais fácil para não estar a dizer os candidatos e as candidatas, e, portanto, porque isso às vezes também pode complicar a redação dos textos e, portanto, evitar-se a expressão sempre possível para não se alongar muito os textos e, portanto, com isso ser possível, de facto, que a linguagem se torne menos sexista na medida do possível. Mas, portanto, hoje os rigores chegam a este ponto, do ponto de vista da terminologia e das palavras que são utilizadas para referir os diversos textos. Aliás, isso até chegou ao extremo de recentemente se ter posto a questão de saber se o nosso cartão de cidadão não deveria ser o cartão de cidadão e o cartão de cidadã. Havia pessoas com algum frenesim, diria, que chegaram a propor a necessidade do cartão ser ou do cidadão ou da cidadã. Também não sei se isso não será exagerado. A verdade é que o Governo não acataria essa orientação, continua a ter um cartão de cidadão, mas não deixo de referir um ponto, que é um ponto importante, portanto, vejam a importância que muitas vezes as palavras têm no que respeita à distinção e à igualdade de tratamento entre homens e mulheres. Agora, uma outra questão prévia também muito importante que eu acho que é aquela mais óbvia, é porque é que está aqui um homem a falar dos direitos das mulheres e não está uma mulher a falar sobre os direitos das mulheres, ou já agora também a falar sobre os direitos dos homens. Mas isso não é preciso, porque eles já têm muitos. Não dá. Bem, eu aqui limitei-me a aceitar um convite e a meter-me numa grande embrulhada, que é precisamente, perante esta excelente e exigente plateia feminina, falar sobre este assunto. Mas eu penso que, sem ironia, os direitos das mulheres são direitos de todos, de toda a sociedade e de todas as pessoas. E esses direitos existem porque são necessários. Aliás, a história comprova, não é preciso ir muito longe, nem é preciso ser muito inteligente para perceber a importância da luta pelos direitos das mulheres. E quando nós defendemos os direitos das mulheres, também defendemos os direitos das outras partes da sociedade. E não é preciso ser mulher para defender os direitos das mulheres. Todos nós defendemos os direitos das crianças, não vejo aqui nenhuma criança. Todos nós defendemos os direitos dos estrangeiros, ou os direitos dos idosos, ou dos jovens, ou até os direitos de outra espécie. Portanto, que a questão da proteção dos direitos das mulheres não é uma questão que diga só respeito às mulheres. Com certeza que são elas que mais sofrem essa desproteção, quando ela existe, são elas que melhor podem interpretar uma realidade fáctica que lhe seja desfavorável, sobretudo porque se essa discriminação e se esse desfavor tem a ver com a sua realidade do seu género e da sua condição social por serem mulheres, mas não julgo que a questão possa ficar restrita apenas a ser analisada por parte das mulheres. Mas com certeza que as mulheres, como os homens, têm toda... E há muitos estudos sobre isso. Ainda trouxe aqui este livro, publicado há uns tempos na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, um livro interessante que eu estive agora a rever também para me preparar aqui para esta intervenção, Direitos Humanos das Mulheres. Portanto, como veem, bem, isso há abundandíssima literatura, nem imaginam o quanto há escrito sobre esta matéria, e eu já vou explicar como é que as coisas têm vindo a evoluir do ponto de vista da proteção dos direitos das mulheres. Mas, portanto, o facto de hoje os direitos fundamentais, os direitos humanos, caminharem numa segmentação de categorias, porque já não são direitos só de todos, mas os direitos de grupos de pessoas, que se distinguem em função de diferentes características, isso não significa que as pessoas que não pertencem a esses grupos não possam estudar esses direitos, defender esses direitos, promover esses direitos. Portanto, esse é um ponto importante, embora quando nós avançamos numa segmentação dos direitos, quando nós começamos a particularizar direitos para certos grupos de pessoas, como é o caso, por exemplo, dos direitos das minorias, digamos, a reação de muitos começa a ser adversa, porque se entende que nós nos estamos a afastar de um caminho que é próprio dos direitos fundamentais dos direitos humanos, que é o caminho da universalidade, e estamos, no fundo, a arranjar direitos só para certas pessoas e não para todos. Mas o facto de haver direitos consagrados para certos grupos de pessoas, incluindo as mulheres, não significa que em geral, o ser humano também não seja protegido. Portanto, o facto de
nas últimas décadas se ter avançado realmente para uma segmentação e uma proteção de direitos específicos de certas pessoas, isso não abala nem põe em causa certos direitos que, pela sua definição, são universais, como é o caso do direito à vida, do direito à integridade, do direito à liberdade. Esses são direitos universais. Qualquer categoria não requer uma proteção específica. Mas, portanto, são dois caminhos paralelos e este caminho de uma maior segmentação não é um caminho que se apresenta incompatível com a ideia da universalidade na proteção desses mesmos direitos. Em relação à evolução histórica, então, dos direitos humanos, o que é que se pode dizer? Enfim, darei aqui apenas umas palavras breves, porque isto não é nenhum curso de direitos humanos e muito menos um curso de direitos das mulheres. Mas achei curioso algo que eu desconhecia e, portanto, que aprendi também quando estive a preparar para isto. Como sabem, um professor está sempre a aprender, ou então, como se costuma dizer, um professor aprende duas vezes, acho que é verdade, ou talvez mais até. E é curioso que, precisamente, quando foi feita a Revolução Francesa e quando se foi proclamada a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, droit de l'homme et du citoyen, na altura apareceu uma mulher, 2 anos depois, aliás, pelo nome Olympe de Gouges, que ficou muito indignada por essa declaração se chamar Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o que é que ela faz? Redige e propõe aos órgãos da altura uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, precisamente. Portanto, pondo em causa o facto de aquela declaração ser uma declaração, neste caso, absolutamente sexista e que não respeitaria os direitos das mulheres. Não sei se ela não estaria a exagerar, porque vendo a declaração, aliás, ainda está em vigor em França, essa declaração de 1789, está em vigor, faz parte do bloco da Constitucionalidade em França, mas precisamente insurgindo-se contra o facto dessa expressão, e talvez alguns direitos que lá estivessem e estão, pudessem ser especialmente favoráveis aos homens e não às mulheres. A verdade é que ela não teve grande sorte, porque não só a declaração não foi nunca aceita, como foi guilhotinada 2 anos depois, em 1793. Não sei os pormenores, não sei se foi por causa disso, mas eu penso que na altura os dirigentes da Revolução, porque, como sabem, essa altura na França, houve uma primeira fase revolucionária, mas suave, em que se aceitou a monarquia de Luís XVI, etc., e a sua esposa Maria Antoniette, que era austríaca, mas depois a Revolução tomou um rumo muito mais agressivo, porque o rei aboliu-se a monarquia em França, o rei foi decapitado, mais a sua esposa, uns meses mais tarde. Aliás, recomendo aquele célebre filme de Sofia Coppola sobre, precisamente, a vida privada de Luís XVI e da sua esposa austríaca. E depois entrou-se numa fase chamada terror, e, portanto, em que a guilhotina não parava de funcionar dia e noite. E, portanto, a certa altura calhou a vez desta senhora, infelizmente, ter ido lá parar e ter sido decapitada. Já agora, estou-me a recordar outra coisa. Também, já que estamos a falar no terror francês, estou a lembrar-me deste episódio, também que foi uma rapariga de 21 anos, por aí, 21, 22, que fez um ato extraordinário, um ato que ela considerava heroico. E que foi, num certo sentido, pelo menos para o partido girondino. Como sabem, na França, no período do terror, havia 2 partidos, o jacobino e o partido girondino. O jacobino tomou conta das operações no período do terror, tinha como principais dirigentes Marat, Danton e Robespierre. Robespierre era o líder, mas o Marat também era um deles e, a certa altura, foi assassinado em casa por uma donzela de 20 e tal anos, Marianne Charlotte Corré d'Armont, que tomou-se de coragem e foi lá matar com uma faca, arranjou um pretexto para entrar em casa do senhor. O senhor era doente, tinha uma doença de pele, passava muitas horas deitado numa banheira com leite, e ela, fingindo-se que ia entregar um embrulho à governanta, que a princípio não a deixou entrar, mas depois ela insistiu, conseguiu entrar. Não, julgo que ela ia entregar... Agora estou-me a recordar, ia entregar uma lista denunciando traidores à Revolução, assim é que era para o Marat, evidentemente, ficar com o apetite de receber a lista, que não era nada disso,
Portanto, ela assim que se apanhou em casa, foi ter com o senhor, deu-lhe uma facada no coração e matou-o. E com grande coragem, depois ela foi decapitada ao fim de poucos dias, como é evidente. E já agora, também por falar nestes episódios, daqui a pouco, isto nunca mais vou falar com os episódios, mas também, porque eu estive a estudar este assunto recentemente quando fiz a revisão do Manual de Direito Constitucional, porque eu gosto muito da Revolução Francesa, que é realmente um tempo apaixonante da história da Revolução Constitucional. A certa altura, julgo que, não sei se foi no caso dela, foi num caso parecido, que os advogados que defendiam as pessoas que tinham assassinado os dirigentes da Revolução também eram decapitados. Portanto, começava assim, era necessário haver um defensor, escolhia-se, porque todos os arguidos têm que ter um defensor. Sim, senhor, alguém tem que defender esta pessoa. Lá vem um advogado, pronto. Assim que o advogado começava a dizer que a pessoa não tinha cometido nenhum crime, enfim, traição à pátria, também era decapitado a seguir à pessoa que foi condenada. Portanto, estou a ver que a profissão de advogado não é assim uma coisa muito segura, ou não era muito segura. Felizmente que os tempos hoje já não são bem assim, pelo menos nos países democráticos. Bom, mas isto foi um episódio que não teve seguimento, mas ao longo do tempo, sobretudo no século XX, houve vários aspectos interessantes no que respeita à proteção dos direitos das mulheres. Já agora, outro aspecto muito importante foi, já que esta conferência invoca a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano passado completou 70 anos, já agora a pessoa que presidiu ao comitê de redação dessa declaração, composto por 9 pessoas, era uma senhora, a viúva na altura recentemente falecido presidente norte-americano, Eleanor Roosevelt. Foi ela que dirigiu os trabalhos de redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tinha, julgo que, 9 redatores, embora nós conheçamos mais esses redatores através de um outro nome, de um senhor francês, René Cassin, que também foi um importante redator, aliás, quem mais tarde seria atribuído o Prémio Nobel da Paz. Mas, de facto, foi Eleanor Roosevelt que dirigiu esse comitê. E, aliás, se forem ver, o ano passado isso aparecia muito, uma imagem sobre a Declaração Universal em que se vê Eleanor Roosevelt a mostrar a Declaração Universal, e é realmente uma senhora que aparece, é ela realmente que foi a presidente do comitê de redação, que teve juristas de várias partes do mundo, foi ela que levou a cabo a redação e coordenou os trabalhos da redação da Declaração Universal. Bom, mas agora entrando efetivamente no assunto, no plano internacional, porque é nesse aspecto que me estou aqui a colocar, portanto não vou falar no plano do direito constitucional, quais são, o que é que tem sido feito em matéria de direitos das mulheres? Os direitos das mulheres, ou direitos humanos das mulheres, é uma parte de uma realidade muito mais vasta, como imaginam, que é a matéria da proteção internacional dos direitos humanos, que é vastíssimo, vasto em 2 sentidos. Vasto nos sistemas que existem. Os sistemas são, por um lado, as Nações Unidas, porque é um sistema universal em que estão muitos países do mundo, uma larga maioria dos países, e depois há sistemas regionais. Na Europa já temos 2 neste momento, temos o sistema do Conselho da Europa e o sistema da União Europeia, e depois em África, na União Africana e no continente americano, a Organização dos Estados Americanos. Portanto, esta é uma vastidão, digamos assim, territorial. Mas a vastidão dos direitos humanos não é só essa, é também uma vastidão na sua diversidade, porque os direitos humanos não só tiveram a vantagem de começar a correr mais à frente, e não no ponto de partida, mas mais à frente, ganhando o balanço daquilo que já tinha sido feito pelos direitos fundamentais desde as revoluções liberais. E, portanto, quando os direitos humanos nasceram, já nasceram com as 2 gerações, os direitos liberais de primeira geração e os direitos sociais de segunda geração, porque a Declaração Universal já faz referência às 2 gerações de direitos, e, portanto, quando aparecem as primeiras declarações e os primeiros tratados de direitos humanos, já têm as 2 dimensões dos direitos humanos, quer a dimensão liberal, quer a dimensão social, e nesse aspecto é uma das grandes novidades, também pela primeira vez, esse é, digamos, o aspecto da diversidade material dos direitos, surgem preocupações com a proteção de certas pessoas em certas circunstâncias especiais. E aqui é que, de facto, os direitos humanos trazem uma novidade, que já traziam como proteção acrescida e supraestadual, mas também trazem do ponto de vista
da diversidade do menu do catálogo dos direitos humanos, porque é aqui que aparecem os direitos da mulher, em certas circunstâncias, por exemplo, aqui muito importante, a declaração, a Convenção de 1953 contra a discriminação da mulher no acesso aos cargos públicos, por exemplo, ou mais tarde uma outra convenção, 1979, que é hoje a principal, uma convenção das Nações Unidas contra a discriminação na mulher, em vários aspectos, e ao nível europeu temos uma muito importante, aliás muito recente, que tem sido objeto, aliás, de muito estudo nos últimos anos, infelizmente pelas razões que se sabe, que é a chamada Convenção de Istambul, aprovada em 2011, que é uma convenção que se dirige para a proteção da mulher contra a violência e contra a discriminação, violência doméstica sobretudo, e contra a discriminação. A Convenção de Istambul, esta aprovada não nas Nações Unidas, mas no âmbito do Conselho da Europa. Mas, portanto, os direitos humanos têm-se desenvolvido em múltiplas categorias. Por exemplo, os direitos das crianças. Qual foi a realidade que mais se antecipou nessa matéria? Foram as Nações Unidas, primeiro começou por ser uma declaração e depois passou uma convenção sobre os direitos das crianças. Ou as pessoas com deficiência, ou uma declaração sobre a liberdade religiosa, ou um conjunto também de declarações contra a discriminação racial. Lembro de uma convenção nos anos 60 contra o apartheid, ou contra o tráfico de pessoas. Portanto, há um conjunto muito diversificado de convenções que se dirigem a certas categorias de pessoas, ou a pessoas em certas circunstâncias especiais. A questão do direito de proteção dos asilados políticos, por exemplo. Portanto, julgo também há uma convenção contra a prostituição, etc. Portanto, há um conjunto de convenções que se vão especificando para grupos de pessoas. E claro que nesse universo de grupos específicos, a mulher tem evidentemente aqui um papel muito importante. Eu já vou depois de alguns direitos em particular. Agora, mas a proteção dos direitos humanos das mulheres não é apenas uma proteção que se faça através de tratados, embora isso seja muito importante, como é óbvio. Também há políticas ativas de promoção e de defesa dos direitos humanos das mulheres. E aqui é muito importante referir dois momentos, as conferências de Viena e do Cairo, de 1993 e 1994, e mais tarde, em 2003, a Conferência de Pequim, que veio reunindo delegações de todo o mundo, não propriamente criar tratados, mas criar doutrinas e propor políticas governamentais de promoção dos direitos das mulheres. Claro que estas conferências não são absolutamente inequívocas, portanto, desde já digo isto, porque têm algumas questões que podemos questionar, mas são, porque traduzem uma perspectiva própria, evidentemente, no que respeita à proteção das mulheres. Alguns dirão uma perspectiva mais radicalizada em alguns setores, mas pelo menos isto prova que da parte das Nações Unidas há a preocupação de não encarar a proteção dos direitos das mulheres apenas de uma dimensão jurídica normativa, mas também através das políticas públicas que promovam uma igualdade nessa mesma proteção. Agora, antes propriamente de falar dos direitos, de quais esses direitos, ou de como é que eles se podem enquadrar, vou aqui abordar um assunto sensível, mas eu não posso resistir, que é o problema de saber se o discurso da defesa dos direitos humanos das mulheres não é um discurso que às vezes se radicaliza de uma forma inusitada, ou até exagerada, ou até inoportuna. E isto tem muito que ver com aquilo que certos setores têm referido, a chamada ideologia do género. Como sabem, há setores da sociedade que entendem que os direitos das mulheres estão a transformar numa ideologia. E, como sabem, se isso acontece, algo está errado, porque o direito não é ideologia, ou o direito não é política. O direito, e os direitos humanos em particular, defendem posições de todas as pessoas que não devem ser ideológicas, porque a ideologia significa uma opção de vida, um projeto de sociedade alternativo em relação a outras opções ideológicas. Portanto, nós sabemos quais são as ideologias dominantes. O liberalismo, o capitalismo, o socialismo, a democracia ocidental, o humanismo cristão, enfim, o que entender, a democracia cristã, o que entenderem. E, portanto, para certos setores mais conservadores,
O exagero no discurso e na proteção dos direitos humanos tem vindo a ser interpretado como a transformação desses direitos humanos das mulheres numa ideologia, no fundo, que pode redundar na afirmação um pouco primária, diria, da superioridade das mulheres em relação aos homens, ou mais do que isso. Na ideia de que, a ideologia de género tem subjacente a ideia de que a autodeterminação das pessoas é total e também é uma autodeterminação no que respeita ao género. E, portanto, esta ideologia para certos setores significa um desequilíbrio entre a natureza e a liberdade individual. Nós nascemos com duas pernas ou com dois braços, somos configurados de uma certa forma do ponto de vista biológico, mas isso não implica que nós estejamos fechados ou aprisionados num determinismo biológico, porque o nosso funcionamento biológico não é igual ao dos animais. Os animais é que, pronto, quando chega à noite vão sempre dormir, mas nós, quando chega à noite, vamos fazer outras coisas, ou não. Temos aquilo, o chamado livre-arbítrio, que os animais não têm. E, por acaso, até agora até têm direitos, e acho muito bem. Portanto, a ideia de ideologia de género é a ideia de que cada pessoa pode determinar o seu género e é absolutamente livre na determinação do seu género. O que depois pode levar a situações mais complicadas, de recusar dizer qual é o seu género, por exemplo. Isso já há legislações em certos países que o admitem. Eu não tenho que revelar o meu género. Ou, evidentemente, que isso é uma questão que se coloca, a mudança de género, a mudança de sexo. E, portanto, a situação, digamos, em certas zonas, digamos, de um radicalismo que às vezes essa discussão suscita, tem sido objeto de recusa ou de rejeição por parte de outros setores, dizendo que muitas vezes os direitos humanos das mulheres se estão a confundir com uma ideologia de género e que põe em causa a natureza das coisas e o modo como a organização social se tem vindo a desenvolver. Não julgo que seja próprio isso que esteja a acontecer com os direitos humanos das mulheres, mas não deixo de vos dar nota desta questão, que é uma questão que eu acho que é essencial. E, portanto, aliás, há textos escritos sobre isso, sobre a questão da ideologia do género, portanto, eu não estou com isto a dizer nada de novo. Agora, também há uma visão das coisas, que é o chamado feminismo, mas o feminismo tem muitas ramificações. Há feminismo moderado e há feminismos radicais. E, portanto, as coisas, acho que feministas somos todos, não é? Mas acho que o bom é não sermos radicais, porque o mundo é feito de homens e mulheres, e eu acho que um feminismo que afirmasse a superioridade total da mulher só por ser mulher em relação ao homem, acho que isso também, sinceramente, não me parecia boa ideia. Até porque os direitos humanos não servem para vingar a história. Essa é que é a questão de fundo. Porque há certas pessoas que se deixam levar no seu entusiasmo, que é compreensível, e acham que agora temos que fazer tudo ao contrário daquilo que nos fizeram. Portanto, se nós, mulheres, durante tantos séculos, fomos oprimidas, fomos escravizadas, fomos maltratadas, fomos violadas, então agora é a altura de nós fazermos o mesmo aos homens. Eu acho que as coisas não são assim. Isso não é nenhum progresso. E, portanto, a evolução da humanidade tem vindo precisamente a mostrar que não é assim que as coisas funcionam. Porque, infelizmente, não podemos ser como o super-homem que vai à órbita da Terra e põe a Terra a andar ao contrário e o tempo volta para trás. Não temos essa possibilidade. O tempo não volta para trás. E, portanto, não é possível recuar 2.000 anos ou 3.000 anos e fazer as coisas de maneira que as mulheres não tivessem sido maltratadas. Não podemos fazer isso. Isso é impossível. E, portanto, o que temos que fazer é do presente e do futuro, que isso não suceda e estar atentos a essas realidades. Mas não me parece que essa visão vingativa da história da opressão da mulher possa ser levada a cabo para justificar a proteção dos direitos humanos das mulheres. Mas olhem que isso está no espírito de algumas pessoas. Aquilo que eu estou a dizer não é nenhuma conspiração, nem é nenhuma invenção da minha parte, porque há às vezes um discurso radicalizado que me preocupa, que eu acho que é inadequado e que deve ser também aqui, evidentemente, digamos, devidamente assinalado. Então, afinal, o que é que são os direitos humanos das mulheres? São direitos humanos que protegem
às vezes ativamente, um grupo de pessoas, as mulheres, só que pelo facto de serem mulheres, estão numa posição de discriminação e não merecem estar nessa posição de discriminação. Ou pelo facto de serem mulheres, merecem uma proteção especial, porque se essa proteção não existir, o seu estatuto nunca será respeitado com a igual dignidade que os homens têm em relação também ao seu estatuto por parte do direito e por parte dos poderes públicos. Mas isso não significa nenhuma ideologia de género, e isso não significa nenhuma radicalização do discurso em torno da proteção da mulher, nem significa nenhuma vingança que se possa pensar depois de 3.000 anos de opressão dos homens sobre as mulheres. Acho eu, mas isso é a minha opinião, mas depois no debate podemos falar sobre isso. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que, pelo menos como eu vejo isto, os direitos das mulheres têm basicamente dois grupos, ou dois enquadramentos. Tem uma primeira fase, um primeiro enquadramento, em que são direitos especiais de igualdade, são direitos especiais a uma igualdade que deve ser garantida, não obstante a diferença de género ou a diferença de sexo. E depois haverá um segundo grupo, que é o grupo mais recente, que é o mais difícil, em que é um grupo em que as mulheres, pelo facto de serem mulheres, têm direito a uma discriminação positiva. E, portanto, estas são as duas questões. Porque, na verdade, na sua essência, os direitos das mulheres não têm nada de especial. São direitos de igualdade. E nasceram, precisamente, com a tutela do princípio da igualdade e com os direitos fundamentais que as constituições liberais trouxeram. Quando, na Revolução Francesa, se aboliu uma sociedade que tinha três estados, três ordens, o clero, a nobreza e o povo, consagrou-se o princípio da igualdade dos cidadãos. Todos têm acesso a todos os cargos públicos. Era assim. Ou quando se libertaram as terras dos direitos feudais, do morgadia e coisas assim, todos passaram a ter acesso à terra. O contrato passou a ser um instrumento de igualdade entre contraentes, como nós sabemos. A verdade é que no século XIX isso não resultou, porque não só as mulheres não acederam à política, como ainda por cima, no caso do trabalho, as mulheres ficavam nas condições mais desfavorecidas por força de circunstâncias pessoais, de terem filhos, de serem mães, de não terem a mesma força física em termos absolutos em relação ao homem para o mesmo trabalho, ou outras condições específicas. E, portanto, a certa altura começou-se a perceber que os direitos fundamentais do século XIX, tal como eram consagrados, não resolviam o problema da desigualdade em relação à mulher, porque esses direitos, não distinguindo homem e mulher, e aplicando-se a todos, sem distinção de sexo ou de género, na verdade, esses direitos não funcionavam nas mulheres, porque elas não chegavam à política, porque elas ganhavam menos no trabalho, ou não tinham uma proteção especial devido às suas características, neste caso, por exemplo, no momento da sua maternidade. E, portanto, isso significou, sobretudo no século XX, um conjunto de medidas que foram sendo tomadas, e, portanto, aí a origem destes direitos ativos da mulher em relação à igualdade, portanto, quer os direitos no âmbito do trabalho e as manifestações, sobretudo em Nova Iorque, no século XIX, quer os movimentos políticos para que as mulheres tivessem acesso aos cargos públicos e, portanto, e até os movimentos, nesse aspecto, os movimentos marxistas e comunistas foram até muito mais libertadores dos direitos das mulheres do que os movimentos liberais, propriamente ditos, ou sociais do século XX, e, portanto, a partir sobretudo do século XX, tem vindo a ser produzido um conjunto de convenções e de leis internas que respeitam um conjunto de direitos que a mulher deve ter, mas que são de tal maneira óbvios que numa fase inicial não foram enunciados porque se achava que não era necessário, mas na verdade tornaram-se necessários. E quais são os casos? Por exemplo, o acesso às profissões, até profissões jurídicas. Muitos que estão aqui não se lembram disso porque não eram nascidos, mas até ao 25 de Abril de 1974, as mulheres não podiam ser juízas, não podiam ser procuradoras, não podiam ser diplomatas. As mulheres casadas só podiam ir ao estrangeiro com autorização do marido, não é? Às vezes os maridos davam autorização. Mas, portanto, quer dizer, a situação era esta, aliás, o chefe de família era o homem, não era a mulher. Portanto, só a partir da Revolução e com a reforma do Código Civil de 77 é que se estabeleceu o princípio da codireção da família, do poder paternal ser partilhado
em termos iguais, entre pai e mãe. Mas antes quem era o chefe de família, era ele que votava pela família, era o homem, era o marido, não era a mulher. Portanto, a questão do acesso às várias profissões. E também já não falo nas profissões, por exemplo, policiais ou militares. E reparem que Portugal fez um percurso fantástico, porque mesmo agora, não sei se sabiam, até aqui, esta questão até foi uma questão referida por uma aluna minha aqui há uns dias. Como sabem, as mulheres podem hoje integrar as forças militares e as forças policiais. E muito bem, aliás. Mas não podiam, até aos anos 90 não podiam. Mas sabem que as provas físicas exigidas às mulheres são diferentes das provas físicas dos homens. O que é inteiramente justo. O injusto seria que as provas físicas da mulher fossem iguais às provas físicas do homem. Mas elas vão exercer, eles e elas vão exercer as mesmas funções, ou pelo menos em parte vão exercer as mesmas funções. E, portanto, o que significa realmente um elevado grau de sofisticação no reconhecimento dos direitos das mulheres. Outra questão também que é importante, que foi um sinal também de reconhecimento de uma posição privilegiada da mulher, foi, isto pode parecer um pouco tétrico, mas é assim, no âmbito da abolição da pena de morte, como sabem, infelizmente há muitos países que ainda não aboliram a pena de morte, mas há uma convenção muito importante, há um anexo, o primeiro protocolo do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, tem como norma, o segundo protocolo adicional, tem como norma uma tentativa de abolição total da pena de morte. Aliás, a pena de morte já estava indicada no Pacto Internacional, mas havia lá umas exceções. Mas a verdade é que, por exemplo, se a mulher estiver grávida e se for objeto de uma sentença de morte, ela não pode ser executada enquanto estiver grávida. O que traz o outro lado da questão, que é uma questão mais controversa, que é precisamente o facto de a mulher, nas condições de maternidade, também saber se tem o direito ou não tem o direito ao aborto, ou o direito à disposição do seu próprio corpo, ou os direitos reprodutivos, enfim, não tem provavelmente a ver com a questão do aborto, mas, portanto, são questões que têm sido muito equacionadas do ponto de vista da proteção dos direitos da mulher. Mas é uma questão também sensível e em que tem havido, como sabem, por todo o mundo, uma evolução no sentido da liberalização da prática do aborto. Ou, por exemplo, também estas convenções que eu acabei agora de referir, por exemplo, a Convenção contra a Violência Doméstica, identificando melhor o fenómeno. A violência doméstica, em termos teóricos, não é muito diferente de um crime comum, que sabemos qual é, que é o crime de violação, ou de ofensas corporais, de integridade física ou moral, ou de coação psicológica, não é? Portanto, a violência doméstica engloba vários tipos criminais, mas só que num contexto particularmente difícil, que é ditado pela razão da intimidade do lar e, sobretudo, quando há envolvência dos filhos. E, portanto, isso torna a situação muito mais complicada, porque muitas vezes a mulher que é vítima da violência doméstica tem a tendência, para proteger os filhos, de não denunciar, de levar e calar, a bem de um benefício maior, que ela pensa que é maior, que é a proteção da família ou a manutenção da história da família, ou muitas vezes está numa situação, evidentemente, de inferioridade económica e, portanto, não está emancipada para se libertar da opressão que o marido ou o companheiro exerce sobre ela. Mas isso, de facto, é complicado. Tem havido agora é um assunto que tem sido estudado, há uma importante associação que tem tratado isso, a APAV. É uma questão complexa, porque muitas vezes uma denúncia pode implicar uma vingança, muitas vezes. E o problema é que muitas vezes o crime que é cometido não se consegue provar, ou se consegue provar, a pessoa só é condenada muito tempo depois e às vezes é tarde para a mulher, infelizmente, porque já está no cemitério, infelizmente. E, portanto, é uma questão que está na ordem do dia. Recentemente o Governo, julgo que vai propor a criação de um tribunal especializado para o julgamento dos crimes de violência doméstica, o que eu acho que é uma medida duvidosa constitucional, desde logo, porque a Constituição tem uma norma muito importante que diz que não pode haver tribunais criados para o julgamento de certas categorias de crimes, embora uma norma feita, enfim, por reação ao regime de Salazar, quando havia tribunais plenários para apenas julgarem aqueles que eram os adversários políticos do Estado Novo,
Mas a verdade é que um tribunal, só para julgar certas categorias de crimes, pode ter este problema de inconstitucionalidade. Mas, além disso, eu julgo que a questão não é uma questão de um tribunal próprio. A questão não é essa. A questão é de toda uma envolvente e de um acompanhamento, e não se resume, evidentemente, a ter um juiz com uma competência própria para julgar a causa. Para já, o juiz tem que ter sensibilidade para aquilo que está a fazer, para não acontecer aquilo que tem acontecido com aquele juiz lá do Norte. E depois tem que haver coisas, digamos, de envolvência, quer a atividade, quer, digamos, o acompanhamento policial, que é muito importante aqui, e o acompanhamento psicológico, a questão dos familiares, tudo isso. E a educação básica das pessoas. Mas, portanto, essa questão é uma questão que está na ordem do dia portanto, e vamos vendo, normalmente, por incrível que pareça, como as situações têm vindo a agravar-se, ou pelo menos agora conhecem-se. Mas não é só isso. Há mais coisas que eu gostaria aqui de referir. Por exemplo, também o Código Penal ter sido mudado. Nós temos um Código Penal novo desde 1982, um Código Penal que passa a autonomizar como crime o crime de violação, a violação da autodeterminação sexual da mulher. Claro, embora o Código Penal não fale das mulheres, também pode haver violação de homens, mas elas, evidentemente, são muito mais difíceis de concretizar e são certamente menos frequentes do que as violações de mulheres. Mas isso também significou um passo muito importante na redefinição de um crime que até então existia ou não existia, ou era definido de uma forma bastante incerta. Ou algo também que nós evoluímos muito, é a matéria dos direitos da maternidade. O reconhecimento da maternidade, das licenças de maternidade, o acompanhamento da maternidade, portanto, tudo isso também, com o alargamento sucessivo dos prazos, das licenças de maternidade, tudo isso julgo também que se inscreve nesta lógica. E eu ainda gostaria de acrescentar, dentro destes vários direitos, eu estou aqui a referir uns quantos, não estou a ser exaustivo, ainda gostaria de acrescentar uma realidade que eu também conheço bem, porque ando muito pela África lusófona, aliás, gosto muito, na próxima semana estarei em Luanda, mas isto é uma realidade talvez mais de Moçambique, onde também estive agora 2 vezes nos últimos 2 meses, que é uma, e não é só moçambicana, é uma realidade africana, que é a questão dos casamentos prematuros, os casamentos combinados. Infelizmente há uma campanha agora em Moçambique contra isso, contra os casamentos prematuros, portanto em que as meninas são indicadas pelos pais para casarem com certa pessoa com 12, 13, 14 anos, ou se não casam formalmente, vivem juntos e depois quando vier a permissão da idade legal, casam. E muitas vezes casamentos tradicionais, na maior parte dos casos. E, portanto, há neste momento uma importante luta contra os casamentos prematuros, porque os casamentos prematuros, evidentemente, são uma falsificação da vontade da pessoa. Se a rapariga é menor, qual é que é a autonomia que ela tem em relação ao consentimento que está a dar, num contexto, ainda por cima, particularmente envolvente e adstringente, de um contexto de uma cultura, digamos, de uma comunidade tradicional. Mas esse é um ponto muito importante. Aliás, devo dizer que ao nível da África, além do mais, Moçambique ficou na história porque propiciou em Maputo a aprovação do protocolo no âmbito africano de proteção dos direitos das mulheres, que precisamente se chama Protocolo de Maputo, que se acrescentou à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, que foi aprovada em 1981. Portanto, também queria acrescentar este ponto, porque penso que este ponto é um ponto também que merece a nossa reflexão, do ponto de vista, digamos, da realidade africana dos tais casamentos prematuros. Penso que essa questão não é uma questão que se coloca na Europa e não é uma questão que se coloca na América. Já agora, em África, outro problema também que sabemos, julgo que não será tão extenso como se julga, que é a questão da excisão genital feminina, que é uma coisa muito mais grave, porque isso implica a violação da integridade física da criança ou da adolescente, da rapariga, da menina, que é uma prática, sobretudo, da África Ocidental. E é uma prática que, de facto, põe em causa, de uma forma muito grave, os direitos fundamentais da mulher e isso acontece por ela ser mulher, precisamente. Já agora, isto é lógico. E, sobretudo, acontece forçando a fazer isso para entrar numa idade adulta, numa idade de mulher, digamos assim, numa mistura estranha entre uma iniciação sexual e uma iniciação
social dentro daquela comunidade. As Nações Unidas têm estado muito atentas a este fenómeno, é verdade, mas julgo que o assunto não está ainda absolutamente resolvido. Também me dizem que há iniciação sexual masculina, também pode haver. Não a conheço em pormenor, aliás, nenhuma delas em pormenor, evidentemente, mas de facto, se a excisão genital feminina é aquilo que nós sabemos, ou pelo menos que se julga que se sabe, isso é uma coisa, é uma mutilação, não é? E com mutilação está tudo dito do ponto de vista da sua aceitabilidade, mesmo reconhecendo que estes países possam ter uma tradição, possam ter uma cultura própria. Mas não tem sido fácil de erradicar. E pior do que isso, às vezes essa cultura transfere-se para essas famílias que vivem na Europa e até em Portugal. E até já me foi dito que em Portugal há famílias que praticam a excisão genital feminina porque são famílias oriundas desses vários países onde ela é praticada, sobretudo no âmbito africano. Portanto, reparem, são vários exemplos de direitos à igualdade, mas em que a mulher efetivamente se deve colocar numa posição de especial proteção, no âmbito do trabalho. Aliás, eu não referi, mas evidentemente que é uma coisa óbvia. Por exemplo, já me estava a esquecer esse direito, que era uma coisa que eu achava que era impossível, mas pelo visto é real. Às vezes é bom um professor viver no mundo das nuvens, porque não somos confrontados com a tristeza da realidade. Mas as mulheres ganham mais do que os homens fazendo o mesmo trabalho. Isto é inadmissível. Eu julgava que isto não existia, mas pelo visto em Portugal existe. E agora, recentemente, como sabem, foi aprovada uma lei que proibia, que passa a proibir, coisa que eu achava que era desnecessária, mas pelo visto é necessário, passa a proibir o tratamento salarial desigualitário entre homem e mulher. Isto é absolutamente absurdo, porque é que uma mulher, trabalhando o mesmo que um homem, ganha menos do que um homem. Na função pública, felizmente, eu também sou responsável, isso não é possível. Porque na função pública os salários são públicos, as grelhas, os índices salariais são conhecidos e quem entra, não há uma distinção entre se entras como mulher ou se entras como homem. Portanto, na função pública, felizmente, o Estado deu o exemplo. Agora, realmente, na função privada ou nas empresas privadas, pelos vistos, há empresários que pagam mais aos homens do que às mulheres. E eu até me lembro de um banco que não contratava mulheres. Lembram-se desse banco? Não é? Eu até deixei depois de ser cliente desse banco de propósito. Mas depois enquanto me levou tantas voltas que já não sei que banco é. Mas, de facto, com a ideia absolutamente disparatada de que as mulheres, porque depois têm filhos ou têm uns momentos no mês em que não estão em tão boas condições ou coisas assim, portanto que não merecem ganhar o mesmo do que os homens. E, portanto, e a empresa que está numa fase de arranque quer ter a máxima força, quer ter o motor no máximo e, portanto, se tem mulheres lá dentro, aquilo não anda com tanta velocidade. Mas, enfim, são coisas que aconteceram, mas que felizmente acho que não se vão repetir. E, portanto, lamento muito que somente se tivéssemos chegado à conclusão que em Portugal as mulheres, fazendo o mesmo que os homens, podem ganhar menos do que os homens. Sobretudo por uma razão lamentável que não acontece na função pública. Sabem qual é? É que nas empresas privadas não se sabe o salário de cada um. Enquanto se houvesse uma vigilância recíproca de todos saber o que é que os outros ganham, estava resolvido. É o que acontece na função pública, porque cada um sabe o seu índice salarial e isso é tudo igual para todos, porque o índice é igual para todos. Agora, nas funções privadas, o patrão contrata individualmente cada um, não vai dizer aos outros quanto é que dá a pagar, a este pago X, àquele pago Y, àquela pago Z, e, portanto, a certa altura não sabemos, não há um controle sobre o nível salarial das pessoas e saber sobretudo, se o nível é adequado às funções e à categoria das pessoas. E, portanto, sobretudo, trazer aqui uma autoridade de condições de trabalho para fiscalizar isso é muito difícil, porque tem muitas solicitações, não sei se essa será uma das prioridades. Mas, de facto, é um ponto que eu acho que tem que ser devidamente equacionado. E ainda bem, isto está a ser resolvido do ponto de vista... Eu julgava que não era necessário, mas, pelos vistos, é fazer uma lei sobre isso e estabelecer depois sanções à entidade patronal que trata de uma forma discriminatória. Então, já agora, no acesso ao emprego, já não falo daquele banco, mas quando se pergunta se a mulher que está numa entrevista se quer casar ou não quer casar, ou se vai querer ter filhos ou não vai querer ter filhos, e isso hoje é particularmente fiscalizável, embora seja uma situação sempre complicada. Agora eu queria passar para uma outra, e não estou já longe do fim, para uma outra questão, que é a questão mais complexa, um outro grupo de direitos
mais recentes, porque estes são direitos mais antigos, que são direitos agora a um tratamento de discriminação positiva. Porque nós estamos sempre a falar do mesmo, que é do quê? Da igualdade. Igualdade nos direitos. Não há nenhuma razão para a mulher não ter os mesmos direitos do homem. E, portanto, aquilo que acontecia com estes vários exemplos, de ganhar menos ou de não ter acesso aos cargos políticos, ganhar menos do que os homens, não ter acesso à política como os homens têm, ou não ser submetida a maus tratos e os homens não, por serem homens ou por terem mais força, isso é absurdo, e isso faz parte de uma ideia óbvia de igualdade, mas pelo visto que era tão óbvia que não era cumprida, mas que agora, apesar de tudo, vai sendo. Ou vão sendo reduzidos os casos em que isso sucede. Mas a conclusão a que se chegou, sobretudo na segunda metade do século XX, e aí também realmente os direitos humanos do Fórum Internacional ajudaram, foi a de que não bastava a igualdade, não basta dizer que os direitos são iguais para todos. Ou não basta dizer que não pode haver discriminação em função do sexo, em função da condição social, ou do lugar de nascimento, ou da religião, ou da língua, ou da etnia, etc. Não basta. E então tem-se suscitado o ponto muito importante de saber se pode haver direitos de discriminação positiva em relação a certos grupos que os outros não têm. Portanto, aqui já é haver a igualdade, não de tratar igual o que é igual, mas tratar de uma forma desigual aquilo que é desigual e aquilo que deve ser desigualmente tratado, a benefício da pessoa que, se fosse tratado de uma forma igual, ficaria sempre numa situação de desfavor. E isto é muito importante porque a grande evolução no princípio da igualdade do século XIX para o século XX, e com isso o Estado Social foi muito importante, é o reconhecimento de que a igualdade nunca pode ser só formal. Porque a igualdade na lei não leva à igualdade na realidade da vida. Aliás, isso viu-se no capitalismo, viu-se precisamente na questão social. Porque o trabalhador tinha tanta igualdade de ser contratado como o empregador tinha de contratar o trabalhador. Mas acham que a posição social, económica e de facto do empregador era igual à do trabalhador? Não era. Portanto, não era, o resultado foi óbvio. E, portanto, foi necessário o quê? Criar o direito do trabalho. Foi assim que nasceu o direito do trabalho. Que hoje está pelas ruas da amargura. Se não acabar, vai ser uma sorte. Infelizmente. E, portanto, mas a mesma situação sucede com certos grupos sociais, em que nós costumamos muitas vezes pensar são nos grupos minoritários, porque as minorias, por definição, porque são numericamente mais reduzidas, não têm a capacidade de se impor uma maioria que não goste delas. E, portanto, é por isso que hoje se tem falado muito na proteção dos direitos das minorias, e, portanto, muitos direitos têm que ser afirmados para proteger certos grupos minoritários, porque se esses grupos não tiverem esses direitos especiais, serão cilindrados por uma igualdade meramente formal. Mas a questão também se tem colocado precisamente em relação às mulheres. E isto leva-nos a uma questão que também tem sido controversa, que é a questão das cotas. Porque as cotas têm sido razoavelmente aceites para grupos minoritários, por exemplo, cotas para contratação de deficientes na administração pública, por exemplo, ou no emprego privado, tanto faz. Ou minorias raciais, nos países em que essas minorias sejam particularmente massacradas ou desprotegidas, ou minorias linguísticas. Portanto, haver na lei uma garantia formal e a priori de que aqueles grupos são grupos que merecem uma proteção e, portanto, que se defende logo na lei, às vezes até nos sistemas eleitorais, isso acontece em alguns países que têm uma pluralidade de etnias, haver sistemas eleitorais que protejam cada um desses grupos étnicos distintos de uma maioria, que assim não os pode esmagar. Isso é verdade. Agora, mas a questão das mulheres é outra, é que as mulheres não são minoritárias, são maioritárias. É que essa que é a questão. Pelo menos a estatística, à volta, julgo que 51% ou 52%, no mundo todo, e julgo que em Portugal é a mesma coisa. Portanto, há um pouco mais mulheres do que homens. Então, como é que se pode admitir as cotas se as mulheres são maioritárias? A questão é essa. É que aqui a minoria não é uma minoria numérica. A minoria aqui significa uma situação de desproteção e de inferioridade e de ausência de poder. E, portanto, de incapacidade de atingir ou de chegar a certos lugares e de exercer certas funções. E, portanto, aqui, o conceito aqui de minoria não é um conceito numérico, mas é um conceito de grupo vulnerável, ou grupo
que não consegue, por si próprio, chegar às mesmas posições e aos mesmos resultados dos outros grupos ou da maioria da própria sociedade. Portanto, em muitos países tem-se discutido e tem-se adotado cotas, portanto, não só nos grupos minoritários do ponto de vista numérico, mas também para as mulheres. Isso tem sido, de facto, adotado. Portugal, aliás, até é um grande exemplo disso. Aliás, a própria Constituição refere 2 vezes a necessidade, não nas cotas, mas a necessidade de promover a igualdade entre homem e mulher, sobretudo na parte política. O artigo 109 fala disso na Constituição. E depois tem havido, do ponto de vista legislativo, também várias soluções dessa ordem. Do ponto de vista político, sabem, há uma lei da paridade, aliás, que agora vai ser alterada, aquela lei que estabelece a regra segundo a qual tem de haver sempre 33% de sexos diferentes nas listas para os lugares parlamentares, ou que seja assim. Agora, pela lei já foi aprovada, penso que ainda não foi promulgada, os 33% vão passar para 40%. Portanto, isto vai complicar um pouco as contas dos políticos quando fizerem as listas, só se aplicará a partir de outubro nas eleições legislativas, para as eleições, a partir de outubro para as eleições seguintes. Não se aplica ainda às eleições ao Parlamento Europeu, que são em maio. Portanto, mas esta questão das cotas tem sido, é uma questão mais controversa. A tal ideia da paridade. Porquê? Porque aliás, essa lei não é apenas, a lei das cotas não existe apenas para efeitos da política, também existe para altos cargos de direção das empresas cotadas em bolsa. Também é necessário ter uma representação mínima das mulheres nos conselhos de administração. Portanto, já não é só um problema da política. E, portanto, a ideia de que são lugares onde as mulheres são afastadas, são impedidas de entrar, e, portanto, tem que ser a lei a forçar a sua presença. Isto, a mim, suscita-me algumas reservas, porque não é a reserva habitual que eu ouço muito, de que as mulheres não se sentem bem para preencher uma cota e estão lá só porque tem que ser uma mulher qualquer. Não é só nesse sentido. Também às vezes penso que essas leis têm uma pré-compreensão da atividade política que às vezes não é inteiramente exata. Aliás, eu exerci funções políticas durante algum tempo e não me recordo nunca da minha vida, podem ter a certeza disso, de uma mulher ter sido excluída de uma lista só por ser mulher. Isso eu nunca vi. Eu nunca vi, nem na política, nem na academia, eu nunca vi isso. Portanto, essa ideia de que é um bocadinho uma ideia conspirativa, de que os homens querem afastar as mulheres da política, não querem, que acham que aquilo é só para os homens, acho essa ideia, eu não a conheço. Admito que há pessoas que possam ter essa ideia, mas eu acho que isso não existe nesses termos. Agora, na verdade, há uma coisa objetiva. É que por que razão na política há tão poucas mulheres e elas existem até a maioria noutros setores da sociedade. A verdade é essa. Porque, já começaram os alunos de Direito, que 2/3 são mulheres. Quando antigamente os cursos de Direito, já que estamos aqui num curso de Direito, os cursos de Direito eram só, praticamente, cursos, até aos anos 60 só tinham homens, praticamente. Só tinha 2 ou 3 mulheres em 300 ou 40, no caso da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, por exemplo. Ou no caso da doutora Regina Quintanilha, deve ter sido a única, durante muitos anos, a única, digamos, licencianda em Direito em Coimbra. E, portanto, realmente isso é um dado objetivo. Agora, a solução é impor uma cota que, pelos vistos, aliás, numa lei que era temporária, que, pelos vistos, agora se vai agravar para 40%, para garantir essa presença. Fez-se algum estudo de saber o que é que deu esta aplicação da lei da paridade? Vem em 2006, nós estamos em 2019. Foi feito algum estudo sociológico sobre a lei da paridade? Não sei se fez, embora eu acho que a lei da paridade tivesse tido um efeito de boa contaminação, porque hoje realmente há uma preocupação nos diversos níveis de decisão de haver sempre uma pluralidade entre homens e mulheres. Mas, portanto, a questão que se coloca é uma questão de, nos lugares de poder, as mulheres só poderem lá chegar se tiverem uma ajuda de uma alavanca chamada uma cota que garanta, só em função da sua particularidade de género ou de sexo, serem mulheres de lá chegarem. Mas eu acho que é uma questão controversa. Não tenho uma posição definida. Alguns tribunais constitucionais europeus têm declarado estas cotas inconstitucionais, coisa que o nosso tribunal nunca fez, e devido que faça. Mas, portanto, a visão que as pessoas têm sobre este assunto não é uma visão inequívoca.
E é uma visão muito diferente das verdadeiras minorias, por exemplo, étnico-linguísticas dos vários territórios. Nos Estados Unidos há muitas cotas, e no Brasil também há, mas a questão das cotas para as mulheres é uma questão que eu acho que não é assim tão óbvia como me parece, a meu ver. Até porque há o argumento, que eu acho também que é um argumento um pouco ingênuo, ou até, digamos assim, cínico, de que as mulheres não estão na política porque não acham que a política seja atraente. Também é o outro lado da questão. Também não sei se é bem assim. E, portanto, nós temos aqui os dois lados. Não estão na política porque não querem, ou não estão na política porque não deixam. Acho que a verdade não deve estar nem num lado nem no outro. Deve estar aqui num certo equilíbrio que é preciso alcançar para que realmente isso possa vir a acontecer. Agora, a verdade é que também há certas profissões que têm vindo a desenvolver-se e em que as mulheres começam a ser maioritárias. Professores, por exemplo, no ensino básico e secundário. Portanto, há uma série de lugares... A administração pública hoje é dominada pelas mulheres. Há muito mais mulheres que homens. Não tenho nada sobre isso. E eu pergunto, vamos chegar ao ponto em que vamos pôr também cotas em todo o lugar e, portanto, para que os homens depois também tenham necessidade de se proteger e de terem a sua própria cota? Agora estou a provocar aqui a assistência, porque era a altura de o fazer. Porque se vamos a esse discurso a sério, então as cotas têm que ser totais, em todo o lugar. Porque é que só há cotas para a administração das empresas cotadas em bolsa e para a política? Porque é que não há cotas para tudo o resto? Se é assim, vamos aplicar cotas em tudo. Mas eu também não vejo os grupos feministas radicais preocupados com as cotas nos lugares onde as mulheres são maioritárias. Nunca ouvi falar disso. Não estão preocupadas com isso. Não é? Há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Acho eu. Mas pode ser que esteja enganado. Mas eu já vou terminar para abrirmos aqui um longo e animado debate, porque a doutora Carla Silva Cunha está desejosa de falar. E para terminar, o que é que eu acho? Acho que ainda há pontos em aberto nisto tudo. Isto não é, então, além da questão das cotas, que é controversa, mas percebe-se o âmbito do problema, mas há questões mais complicadas do que estas. Eu vou dar-vos aqui, talvez, dois exemplos. Um exemplo é a igualdade sexual ou de género e a religião. É um assunto complexo. O acesso, por exemplo, aos ofícios eclesiásticos por parte de certas religiões em que se admitem homens, como sabem. É um assunto complexo porque é muito difícil, para não dizer impossível, que o Estado imponha uma lei dentro da autonomia de uma confissão religiosa de que se deve organizar de uma forma livre. Portanto, é um problema. Embora haja certas religiões que já o admitem, mesmo o cristianismo já há sacerdotisas e bispas, mas na Igreja Católica, como sabem, não há, ou ainda não há. Depois, um outro problema, que é religioso, mas também cultural, que é a questão do estatuto da mulher no casamento e nos direitos que tem em relação ao homem. Como sabem, certas comunidades desfavorecem a mulher, desde logo se o casamento é poligâmico, a mulher fica evidentemente desfavorecida em relação ao homem. Embora no Brasil haja outras novidades, como é o poliamor, em que pode ser até uma mulher para dois homens. Isso já tem sido reconhecido pelo direito brasileiro, não sei se sabiam, pelos tribunais. Sim. Portanto, poliamor quer com mais homens do que mulheres, quer com mais mulheres do que homens. Realmente os brasileiros são bastante criativos. E, portanto, há aqui uma série de questões que estão em cima da mesa, mas que não são questões que se resolvam com facilidade, para não falar da questão que há pouco referi em África, das comunidades tradicionais. Portanto, vejam que ainda há aqui um longo caminho a percorrer e depois é um caminho que infelizmente muitas vezes se misturam argumentos verdadeiros com falsos argumentos, em que se mistura boas intenções com ideologia, com radicalismo, com partidarismo, muitas vezes, quando estas questões devem ser questões, a meu ver, consensuais e não propriamente questões de fratura partidária ou numa visão um pouco manicaísta da sociedade, aqueles que são a favor das mulheres e os que são contra as mulheres, os bons e os maus. Isto não é assim. Julgo que uma sociedade democrática com maturidade não resolve as coisas assim. Mas às vezes nós caímos, acicatados pela comunicação social, num discurso primário, manicaísta, que se reduz a este tipo de argumentação. Mas, portanto, muito gosto aqui ter estado e agora estou à vossa disposição para as questões que entendam por bem fazer. Muito obrigado pela vossa atenção.